Censura mais polêmica dos animes. Vício nerd. Bora lá. Apesar de se basear em personagens populares de filmes, séries, desenhos e animes, o conteúdo do mesmo contém análise crítica, linguagem e humor que não está focado em público infantil. Então, se você é um público infantil, vai deitar. Censuras. Vamos falar disso. De novo. Temos uma playlist só com vídeos sobre censuras e por isso nesse vídeo eu vou evitar de citar as censuras que eu já citei em outros vídeos. Aquelas que são feitas pelos States, porque... né, gente? Não! Vocês já estão de saco cheio de ouvir a mesma ladainha, For Kids, Saban... No vídeo de hoje vamos citar alguns casos mais recentes e tentar se aprofundar melhor no assunto. E no final você dará seu veredito se essas censuras foram justas ou não. Ou not. Mas antes, deixa o like se você gosta desse tema e quer mais vídeos sobre esse tema. E bora! Tokyo Revengers foi um dos animes mais falados de 2021. Mas boa parte dessa repercussão se deveu a uma polêmica bem... polêmica. Falando sério, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você vê essa imagem? Pô, Meu Deus. Um bando de garotos loiros de olhos azuis usando uniformes pretos com suásticas vermelhas gigantes. Desculpa, mas se você tem um mínimo de conhecimento de história, você já lembra do Bigodudo? Os fãs da obra, no entanto, argumentam que essa suástica, na verdade, é um manji, um símbolo religioso que está presente em várias culturas Ih, pode orientais crer. desde os tempos antigos, tipo uns 5.000 anos. E tem um significado positivo. E de fato... Na obra, o símbolo é usado pela gangue Toman, uma gangue formada por garotos sem futuros que gostam de uma bela briga. Mas apesar deles serem briguentos, eles são de certa forma bonzinhos, possuindo limites, regras e seus próprios ideais, e buscando um estilo de vida livre. O símbolo usado pela gangue é o manji, uma suástica que significa paz e prosperidade. porra, mas caralho. 4 moleque branco, louro. Tinha nesse... Pô, botava uma pomba branca, paz e prosperidade. Botava uma barra de ouro, uma pomba branca em cima de uma barra de ouro, uma pomba branca em cima de uma barra de ouro com um alpiste. Porra, precisava... em muitas religiões. Porém, qualquer um que botou ele na série já pensa que se trata de uma história sobre um grupo de jovens neonazis. Claro. E o motivo é óbvio, né? Porém, para entendermos melhor, precisamos voltar ao passado. Senta que lá vem a história. Mano, sensacional. Nostalgia isso aí. Nos anos 20, o Bigodudo precisava de um símbolo que representasse seu partido e suas ideias estúpidas. Foi aí que o safado copiou na cara dura o símbolo, se apropriando da suástica, que é praticamente a mesma, só que com algumas diferenças, e dando um significado completamente oposto do que era, de ódio, antissemitismo e de superioridade racial. Capeta. Quando o Bigodudo assumiu o controle da Alemanha nos anos 30, ele adotou a suástica para representar o terceiro Reich. E bom, mesmo após 75 anos depois da queda do regime, a suástica ainda é muito mal vista no mundo, principalmente no ocidente devido às atrocidades cometidas Principalmente um amigo aí tentando pelo exército alemão defender esses partidos, né? na Segunda Guerra. E para evitar repercussão negativa, o anime foi censurado fora do Japão, escondendo a suástica. Porém, o trabalho não foi dos melhores. Que merda, mano. Zoom, efeito de luzes horríveis, personagens carregando bandeiras apagadas, what the fuck. E Horrível. até mesmo cenas foram deletadas. A própria logo do anime também sofreu censura, já que no mangá ela contém a suástica. No anime ela até tá lá, mas nem dá pra ver. Vale citar que a suástica até hoje é algo muito comum na cultura japonesa, e por isso ela está presente em diversas obras. Pode crer. Mas quando essas obras vão para os outros países, Tem que tirar. vocês sabem o que acontece. Muita treta. Muita treta. Como por exemplo em Naruto, onde a suástica na testa do Neji foi trocada por um X. Também teve um One Piece, onde na primeira versão do mangá, a bandeira do Barba Branca também tinha uma suástica. No anime ela já havia sido retirada desde o início. Mas, com a crescente popularidade da franquia no mundo, anos depois o criador teve que substituir a suástica nas novas edições do mangá também. Legal. Meu irmão... Pra você ter ideia de como a suástica ficou marcada tão negativamente no mundo, olha só, Yu Yu Hakusho quase teve sua exibição cancelada por aqui por causa disso. E eu recebo um telefonema da superintendência, então era uma quarta-feira, e ela diz o seguinte: ó, a partir de amanhã vai preparando o desenho para sair do ar, porque eu não tenho como manter
numa emissora de judeus, uma suástica na cabeça de um personagem. Aí você, sua cabeça estoura, você fala, peraí, não tem suástica no desenho. Aí você fala, puxa vida, é o tal do Kazemaru, um personagem careca que tinha uma cruz hindu na testa. Assim, qual seria a providência? A dela tirar do ar. A minha foi dizer o seguinte, apagar a cruz hindu literalmente da testa do Kazemaru. Melhor, pô. Outro anime badalado que se meteu em uma treta parecida foi Demon Slayer. O anime causou um certo fuzuê em algumas regiões do mundo, como a China e a Coreia do Sul. E tudo isso se deveu a um detalhe bem tiquititucho, mas que tem um peso enorme. Os brincos do Tanjiro. Eles lembram um pouco a bandeira do Sol Nascente. Bandeira essa que representa o imperialismo japonês. Durante o século XIX, o símbolo do Sol Nascente se tornou a bandeira militar do país. E por esse motivo foi rasteada durante a expansão imperialista do Japão, quando o país ocupou a Coreia e parte da China. Durante a Segunda Guerra Mundial, virou a bandeira da Marinha. E sua reputação controversa vem principalmente desta época. As tropas japonesas ocuparam grande parte da Ásia durante a guerra, realizando atrocidades contra as populações locais. Ou seja, para alguns coreanos e chineses, a bandeira do Japão Imperial tem o mesmo peso que teria a bandeira nazista para um judeu. E por isso os brincos foram alterados em algumas plataformas destas regiões, deixando eles mais Acho que Netflix é esse brinco aí, mano. Esse do mangá aí. genéricos. Sinceramente, eu não sei opinar sobre essa censura, pois é um detalhe tão pequeno que, mano, eu ignoraria. Mas eu também não tenho ideia de como isso pesa lá, já que eu não sou um chinês ou um coreano. Bom, é bem provável que você já saiba, mas o Japão também censura animes. Na verdade, eles são censurados na própria produção. Quando o mangá ganha uma adaptação em anime, eles costumam ter algumas cenas modificadas para evitar polêmicas e conflitos culturais, como foi o caso da suástica. Como animes têm apelo muito infantil, apesar da maioria não ser infantil, e são distribuídos no mundo todo, ou seja, envolve dinheiro, money, muitos momentos que são pesados ou violentos demais no mangá ficam mais lights no anime. Agora olhem essa mesma cena, só que no mangá. Destroçou. Caracas. Porra. Outro exemplo é Attack on Titan, que mesmo sendo um anime, digamos, para maiores de 16 anos, tem muitas cenas de violências que foram suavizadas no anime, colocando aquele efeitinho de fumaça aqui e ali pra tentar esconder, tá ligado? Agora no mangá, meu irmão, é muito mais explícito. Existem casos em que arcos inteiros do mangá são deixados de fora do anime por ser bem pesados, como já aconteceu com Berserk e também de certa Mano, o Attack on Titan já é um bagulho absurdo. forma com Yu Yu Hakusho, no capítulo onde é contado sobre o passado macabro de Mukuro, que no anime foi alterado, ocultando alguns detalhes bem pesados. E dependendo do horário que os animes são exibidos pelas emissoras japonesas, vixe, aí que a censura é pior. Como aconteceu com a terceira temporada de The Seven Adolescents, ou Nanatsu no Taizai, como todo mundo chama, onde o sangue virou leite, borraram os ferimentos com aqueles flashes de luz horrorosos. Horripilante. Nem importa se o anime é pra maior de 18 anos, mano, é censurado mesmo assim. Um dos casos mais lembrados e zoados é o de Jojo, onde o Jotaro, por ser um menor de idade, teve as cenas dele fumando censuradas, e ele fica com esse borrão horrível na cara. Pelo menos ainda dá pra saber que ele tá fumando, né? Ainda bem que não colocaram ele soltando fumaça pela boca. Mas, nesse caso, somos salvos pelo Blu-ray, que além de não conter censuras, vem com melhorias na animação. Pelo menos em alguns casos. Bem, você provavelmente vai me chamar de hipócrita, né? Mas... Bobeira, cara. eu vou sim citar uma censura que geralmente acontece no Ocidente. America. Apesar de eu ter falado no começo que não ia citar. Mentiroso. Mas depois eu vi que eu não posso deixar de fora. O Japão não costuma ter a mesma sensibilidade sobre questões raciais como tem, por exemplo, os Estados Unidos. E por isso muitos animes acabam sendo acusados de serem racistas. Pois muitos personagens negros de anime acabam tendo um designer bem estereotipado, parecido com blackface.
Caso você não saiba, blackface se refere à prática adotada no século XIX, onde atores de teatro pintavam o rosto de preto para representar personagens negros de forma extremamente exagerada, onde até procuravam acentuar o volume dos lábios para reafirmar que negros são beiçudos. Pois é, você ouvindo isso, você fica até chocado ao saber de como algo tão ofensivo era visto de forma tão natural. E é por isso que quando tem um personagem com design semelhante, ele costuma ser censurado no ocidente, como já aconteceu com Pokémon Jinx. Que depois de ser alvo de polêmica no começo dos anos 2000, lá quando o anime estava em febre, teve seus episódios com sua aparição mandados para o além. Desde então ela teve sua cor mudada para roxo, Rosa. tanto nos jogos quanto no anime. Algo semelhante aconteceu com um personagem consagrado da franquia Dragon Ball, o Senhor Popo. Semelhança é tanta que até hoje rolam alguns memes que é melhor nem falar. No mangá ele chegou a ter os lábios reduzidos pela Viz Media. Já no anime, quando o Kai foi exibido em um bloco da 4Kids lá nos Estados Unidos, bom, ele ficou desse jeito. Que desgraça! Misericórdia! Meu Deus! E se estamos falando de censuras em animes com apelo sexual não podia faltar. E é por isso que vamos falar do caso do anime das Dragoas Volumosas. Mano, tem Bem, necessidade Kobayashi disso, cara. Dragon Maid teve sua segunda temporada censurada na China. Mas maravilhoso pra você ser otaku. Como pra viver. Já que lá existem muitas regulamentações do que pode ou não ser exibido. A censura foi feita para o anime poder ser exibido nas plataformas de streaming do país, onde as personagens sofreram uma redução de seios. E o caso mais notável foi a da personagem Ilulu, o que gerou uma puta discussão nas redes sociais, porque o design da personagem já havia sofrido muitas críticas desde a sua estreia. Olha, eu respeito muito a opinião. Eu tinha que fazer essa piada. Mas sim, eu entendo as críticas, ela é menor de idade, e por mais que eu não apoie a censura de uma obra, eu acho que quando envolve menor de idade, cara, Exatamente. tu tem que ter um certo bom senso também, né? Mas nesse caso aqui, a censura simplesmente acaba com a graça do anime. E a graça do anime é justamente essa. Qual é a palavra que eu tô procurando, cara? Desrespeitoso? Não, apesar de se encaixar perfeitamente. Imoral, acho que é isso. O absurdo e a falta de moralidade é o que dá graça ao anime, tá ligado? Então, euzinho sou totalmente contra esse tipo de Botava os personagens maior de idade, simples. censura. Então é isso, me diz se vocês concordam ou não com alguma dessas censuras e me diz o porquê. Comenta aí nos comentários, valeu? Eu acho que é uma palhaçada, entendeu? Cada país tem sua cultura. O que é certo aqui no Brasil pode ser errado lá nos Estados Unidos. Aqui todo mundo chama todo mundo de negão, fala aí negão, negão, negão. Lá fora, branco não pode chamar o negro de niga. Então, mano, cada país tem que ter a sua cultura. Então, se lá tem que censurar, vai ter que censurar, mano. Vai fazer o quê? Tem o que fazer. É claro que sexualizar personagens infantis é uma maluquice, é um absurdo.